ele parou na porta da cozinha com o coração acelerado. Gustavo Niro não sabia que sua vida mudaria em segundos. O som baixinho de uma cantiga de ninar ecoava pelo ambiente, misturado com risinhas infantis que ele nunca havia escutado antes em sua própria casa. Quando finalmente teve coragem de espiar, o que viu o fez perder o chão. Comente abaixo de onde está assistindo. Adoro saber até onde nossas histórias chegam. Ali estava Cristina, a babá de 38 anos vestida com seu uniforme verde e avental branco, segurando delicadamente uma colher enquanto alimentava 2 bebês gêmeos que haviam sido rejeitados pela própria mãe. Mas não era apenas isso que o chocou. Era a forma como ela cantarolava baixinho, como seus olhos brilhavam de ternura genuína, como ela limpava com cuidado cada cantinho da boca dos pequenos e se emocionava com cada risadinha deles. O gesto era pequeno, mas a ternura com que segurava a colher, a forma como cantava baixinho e se emocionava com cada riso dos bebês, atingiu o coração dele como um golpe inesperado. Gustavo Niro, aos 45 anos, empresário bilionário do setor de construção de mansões de alto padrão, nunca havia presenciado tamanha dedicação. Seus negócios envolviam gestão empresarial de luxo, investimentos milionários e financiamento imobiliário para residências que custavam mais de 50 milhões de reais. Tinha cartão de crédito Black sem limite, seguros que cobriam seu patrimônio astronômico, previdência privada que garantia seu futuro e o de gerações, e um plano de saúde premium nos melhores hospitais do país. Sua empresa de energia solar residencial dominava o mercado brasileiro. Seus projetos de decoração planejada eram disputados pela elite, e seu consórcio imobiliário era referência nacional. Mas ali, naquela cozinha iluminada pelo sol da manhã, em sua cobertura de 800 metros quadrados em Copacabana, estava presenciando algo que nenhum dinheiro poderia comprar. Um homem de negócios frios e cifras astronômicas tentando disfarçar o impacto de ver amor genuíno pela primeira vez em anos. Os gêmeos, Bruno e Sofia, de apenas 8 meses, eram seus filhos biológicos, frutos de seu casamento com Patrícia Niro, herdeira de uma família tradicional do Rio de Janeiro. Patrícia, aos 35 anos, era formada em administração pela PUC-Rio. Tinha MBA em gestão empresarial internacional e comandava sua própria holding de investimentos. Mas desde o nascimento dos gêmeos, algo havia mudado drasticamente em sua personalidade. A gravidez não havia sido planejada. Patrícia estava no auge de sua carreira, fechando contratos de capitalização que movimentavam milhões, expandindo seus negócios para o mercado americano e europeu. Quando descobriu que esperava gêmeos, viu seus planos de crescimento profissional desabarem como um castelo de cartas. O que deveria ser motivo de alegria transformou-se em ressentimento profundo. Desde o parto, realizado na maternidade mais cara da Barra da Tijuca, Patrícia recusava-se a amamentar os bebês. Dizia que não suportava o choro deles, que a irritava ter que acordar de madrugada, que sua rotina de executiva não comportava as demandas de 2 crianças. Contratou 3 babás em sequência, todas demitidas por motivos fúteis, até que Cristina chegou à mansão. Cristina Silva, nascida em Nova Iguaçu, era filha de um pedreiro e de uma costureira. Aos 16 anos, perdeu os pais em um acidente de trânsito e precisou criar sozinha seus 2 irmãos menores, trabalhando como empregada doméstica para conseguir sustentar a família. Estudou à noite, formou-se em pedagogia pela Universidade Estácio de Sá com bolsa integral e especializou-se em cuidados infantis. Aos 25 anos, casou-se com Paulo, mecânico de uma oficina no subúrbio, e juntos tiveram uma filha, Márcia. Marcia nasceu com uma deficiência cognitiva que exigia cuidados especiais constantes. Cristina dedicou-se integralmente à filha, aprendendo sobre fisioterapia, fonoaudiologia e pedagogia especial. Paulo, incapaz de lidar com a responsabilidade, abandonou a família quando Márcia tinha 2 anos. Desde então, Cristina criava a menina sozinha, trabalhando como babá para famílias ricas durante o dia e estudando cursos de capacitação à noite.
Quando soube da vaga na mansão dos Niro, através de uma indicação da dona Margarida, que trabalhava na família há 15 anos, Cristina viu uma oportunidade de ouro. O salário oferecido era 3 vezes maior que o de sua ocupação anterior, incluindo vale-refeição, seguro-saúde e a possibilidade de morar no local durante a semana, voltando para casa apenas nos finais de semana para cuidar de Márcia. O que Cristina não esperava era encontrar 2 bebês completamente abandonados emocionalmente. Nos primeiros dias, observou horrorizada como Patrícia tratava os próprios filhos como empecilhos. A mãe biológica mal os tocava, deixava-os chorando por horas no berçário enquanto atendia videoconferências de seus negócios e demonstrava irritação visível sempre que precisava estar na mesma sala que eles. Gustavo Niro, por sua vez, vivia mergulhado em planilhas de seus empreendimentos imobiliários, viagens de negócios para inaugurar novos projetos de construção residencial e reuniões intermináveis sobre previdência privada e investimentos em energia renovável. Chegava em casa tarde da noite, saía cedo pela manhã e, nos raros momentos em que estava presente, mantinha-se distante dos filhos, como se não soubesse como lidar com eles. Foi Cristina quem assumiu completamente o cuidado dos gêmeos. Levantava de madrugada quando choravam, preparava as mamadeiras com o carinho de uma mãe verdadeira, cantava cantigas de ninar que aprendera com a própria mãe e estabeleceu uma rotina de afeto que as crianças nunca haviam experimentado. Durante o dia, enquanto Patrícia estava em reuniões de trabalho e Gustavo Niro resolvia questões de seus contratos milionários, Cristina transformava o berçário em um ambiente de amor e segurança. Mas naquela manhã de quinta-feira, algo diferente aconteceu. Gustavo Niro havia cancelado uma reunião importante sobre financiamento de uma construtora em Brasília porque não estava se sentindo bem. Decidiu trabalhar de casa, coisa que raramente fazia. Por volta das 9 horas, desceu para a cozinha em busca de um café e foi quando ouviu os sons que o fizeram parar na porta. Bruno estava rejeitando a mamadeira, cuspindo o leite e chorando alto. Sofia chorava em coro, como se solidária com o sofrimento do irmão. Cristina, com uma paciência infinita, limpou delicadamente o rostinho de Bruno, pegou-o no colo e começou a balançá-lo suavemente, enquanto cantarolava baixinho uma melodia que parecia acalmar instantaneamente o bebê. O que aconteceu a seguir deixou Gustavo Niro completamente paralisado. Cristina, ainda segurando Bruno, sentou-se na cadeira da cozinha e posicionou Sofia em seu outro braço. Com movimentos precisos e cheios de ternura, conseguiu alimentar os 2 bebês simultaneamente, alternando colheradas e sussurrando palavras de carinho. Seus olhos brilhavam de alegria genuína cada vez que eles engoliam o alimento. E quando Bruno deu uma risadinha, Cristina se emocionou como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Gustavo Niro observava em silêncio, incrédulo. Ele, homem acostumado a quantificar tudo em valores monetários, a medir sucesso através de juros compostos e capitalização de investimentos, estava vendo pela primeira vez em sua vida um amor que não podia ser comprado, vendido ou negociado. Era gratuito, puro, desinteressado. Tentou disfarçar sua presença, mas Cristina percebeu que estava sendo observada. Levantou os olhos e encontrou o olhar perturbado do patrão. Por um momento, os 2 se fitaram em silêncio. Gustavo Niro viu lágrimas de ternura nos olhos da babá, enquanto ela viu algo que nunca havia notado no rosto do empresário: vulnerabilidade. Foi quando Gustavo Niro, com a voz trêmula e quebradiça, fez a pergunta que mudaria tudo. Você faz tudo isso, mesmo sabendo que eles não são seus filhos? Cristina não interrompeu o gesto suave de alimentar os pequenos. Olhou diretamente nos olhos do homem mais rico que já havia conhecido e respondeu com uma simplicidade devastadora: amor de verdade não precisa de sobrenome, senhor. Só precisa ser sentido. Essas palavras atingiram Gustavo Niro como um soco no estômago. Pela primeira vez em décadas, o empresário que dominava negociações milionárias, que conseguia convencer investidores internacionais a apostar fortunas em seus projetos, que tinha resposta para qualquer questionamento sobre planejamento financeiro ou gestão de patrimônio,
Ficou completamente sem palavras. Observou Cristina terminar de alimentar os gêmeos, limpá-los com cuidado maternal e colocá-los para arrotar, cantarolando baixinho enquanto os ninava. A cena era tão tocante que Gustavo Niro sentiu algo quebrando dentro do peito, uma espécie de despertar emocional que há anos estava adormecido. Quando Bruno adormeceu nos braços de Cristina, ela o colocou delicadamente no berço portátil que havia trazido para a cozinha. Sofia, ainda acordada, brincava com os dedos da babá, sorrindo de uma forma que Gustavo Niro nunca havia visto. Foi então que ele percebeu algo devastador. Seus próprios filhas não o reconheciam. Quando tentou se aproximar do berço, Bruno acordou e começou a chorar, como se estivesse na presença de um estranho. Cristina notou o desconforto do patrão e, com uma delicadeza surpreendente, disse: "Eles só precisam de tempo para conhecê-lo, senhor Gustavo Niro. Crianças sentem quando há amor verdadeiro." Mas Gustavo Niro sabia que o problema era mais profundo. Seus filhas não choravam por estranhamento. Choravam porque realmente não tinham vínculo nenhum com ele. Era como se fossem estranhos morando na mesma casa. A culpa que sentiu naquele momento foi avassaladora. Nos dias que seguiram, Gustavo Niro começou a observar Cristina com uma atenção diferente. Chegava mais cedo do trabalho, inventava desculpas para passar pela cozinha ou pelo berçário, e aos poucos foi descobrindo detalhes sobre a vida da babá que o impressionavam profundamente. Cristina acordava às 5 da manhã para preparar tudo o que os gêmeos precisariam durante o dia. Esterilizava mamadeiras, preparava papinhas caseiras com ingredientes orgânicos que comprava com o próprio dinheiro, organizava brinquedos educativos apropriados para a idade deles e criava uma rotina estruturada que incluía momentos de estimulação, descanso e afeto. Durante a tarde, enquanto os bebês dormiam, Cristina estudava online cursos de desenvolvimento infantil e neuroeducação. Gustavo Niro descobriu que ela mantinha um caderno detalhado sobre o progresso de cada criança, anotando marcos importantes como a primeira vez que rolaram na cama, quando começaram a balbuciar sons específicos, quais alimentos preferiam, e até mesmo os horários em que ficavam mais alegres ou sonolentos. Mas o que mais impressionou Gustavo Niro foi descobrir que Cristina usava parte de seu salário para comprar livros infantis e brinquedos educativos para os gêmeos. Quando questionou sobre isso, ela respondeu com naturalidade: "Eles merecem o melhor desenvolvimento possível, senhor. É um investimento no futuro deles." Investimento no futuro. Gustavo Niro, especialista em planejamento financeiro e capitalização de recursos, nunca havia pensado no desenvolvimento dos próprios filhos como um investimento prioritário. Gastava fortunas em seguros residenciais, previdência privada e aplicações financeiras, mas nunca havia considerado que o mais importante investimento de sua vida estava bem ali, na forma de 2 bebês que precisavam desesperadamente de sua atenção e carinho. Foi numa sexta-feira à noite que tudo mudou definitivamente. Patrícia havia viajado para São Paulo para uma reunião sobre expansão de seus negócios no setor de tecnologia financeira. Gustavo Niro chegou em casa por volta das 9 da noite e encontrou a mansão estranhamente silenciosa. Subiu para verificar os gêmeos e descobriu Cristina no berçário, sentada numa poltrona com Bruno no colo, que estava com febre alta. "Desde que horas ele está assim?" perguntou Gustavo Niro, genuinamente preocupado. "Começou há cerca de 2 horas, respondeu Cristina com o rosto carregado de angústia. "Já dei o antitérmico prescrito pelo pediatra, mas a febre não baixa. Estava pensando em ligar para a senhora Patrícia, mas ela deve estar na reunião importante." Gustavo Niro olhou para o filho, que parecia tão pequeno e frágil nos braços da babá. Sofia dormia tranquilamente no berço ao lado, alheia ao sofrimento do irmão. Foi quando tomou uma decisão que surpreendeu a ele mesmo. Vamos levá-lo ao hospital. Agora. Cristina ficou surpresa. Em 6 meses trabalhando na família, nunca havia visto Gustavo Niro tomar uma decisão tão direta sobre o bem-estar dos filhos. Normalmente, qualquer questão médica era resolvida exclusivamente por Patrícia ou pela secretária da família. No caminho para o hospital Copa Star, na Barra da Tijuca,
Gustavo Niro dirigia em silêncio enquanto Cristina segurava Bruno no banco de trás, monitorando sua respiração e temperatura. O bebê choramingava baixinho e, a cada gemido, Gustavo Niro sentia uma pontada no peito que jamais havia experimentado. "Ele vai ficar bem", disse Cristina, percebendo a tensão do patrão. "Bebês têm essas febres repentinas, mas com o tratamento adequado." "Como você sabe disso?", perguntou Gustavo Niro, olhando pelo retrovisor. "Meu filha Márcia teve muitas febres quando pequeno", respondeu Cristina com naturalidade. Aprendi a reconhecer os sinais. Foi a primeira vez que Cristina mencionou ter um filho. Gustavo Niro ficou intrigado, mas não quis fazer mais perguntas naquele momento de tensão. No hospital, enquanto aguardavam o atendimento médico, Gustavo Niro observou como Cristina segurava Bruno com uma confiança maternal que o tranquilizava visivelmente. Ela não parecia nervosa ou desesperada. Irradiava uma calma protetora que fazia o bebê se acalmar naturalmente. O pediatra de plantão diagnosticou uma infecção de garganta comum, prescreveu antibióticos e orientou cuidados específicos. Durante toda a consulta, Cristina fez perguntas detalhadas sobre dosagem, horários da medicação e sinais de alerta, demonstrando um conhecimento sobre cuidados infantis que impressionou até mesmo o médico. Na volta para casa, já passava da meia-noite. Bruno dormia pacificamente nos braços de Cristina e Gustavo Niro dirigia mais devagar, como se quisesse prolongar aquele momento de conexão com o filho. Foi quando quebrou o silêncio. "Você disse que tem um filho? Como é que consegue cuidar dele trabalhando aqui?" Cristina respirou fundo antes de responder. Sabia que chegaria o momento em que precisaria explicar sua situação pessoal, mas não esperava que fosse nessas circunstâncias. "Marcia tem 9 anos", começou ela, com a voz suave, mas carregada de emoção. "Ele nasceu com uma síndrome que afeta seu desenvolvimento cognitivo. Precisa de cuidados especiais, terapias constantes, acompanhamento médico regular. Trabalho aqui durante a semana para conseguir pagar tudo o que ele precisa e nos finais de semana fico integralmente com ele." Gustavo Niro sentiu um aperto no peito. De repente, compreendeu por que Cristina demonstrava tanto carinho pelos gêmeos. Ela conhecia na pele o que significava amar incondicionalmente uma criança, sacrificar-se por ela, lutar contra todas as adversidades para garantir seu bem-estar. "Deve ser muito difícil ficar longe dele", disse Gustavo Niro, sinceramente tocado. "É a coisa mais difícil do mundo", admitiu Cristina com lágrimas nos olhos. "Mas Márcia entende que mamãe trabalha para dar a ele tudo o que precisa. Ele é uma criança muito especial, cheia de amor para dar. Me ensinou que ser mãe não é só gerar uma vida, é escolher amar todos os dias, mesmo quando é difícil." Essas palavras ecoaram na mente de Gustavo Niro durante toda a madrugada. Enquanto Cristina monitorava a febre de Bruno, dando-lhe a medicação nos horários corretos e garantindo que dormisse confortavelmente, Gustavo Niro refletia sobre sua própria paternidade. Quando foi que havia escolhido amar seus filhos pela última vez? Quando foi que havia feito um sacrifício real por eles? Quando foi que havia colocado o bem-estar deles acima de suas reuniões de negócios, seus investimentos milionários, suas preocupações com planejamento financeiro? A resposta era devastadora. Nunca. No sábado pela manhã, Bruno acordou sem febre e brincalhão. Cristina preparou um café da manhã especial para ele, com frutas amassadas e vitaminas caseiras que ajudariam na recuperação. Gustavo Niro, que normalmente sairia cedo para jogar tênis no clube de Ipanema, decidiu ficar em casa. Foi quando presenciou uma cena que mudaria sua perspectiva para sempre. Cristina estava no jardim da mansão, numa videochamada com seu filho Márcia. O menino aparecia na tela do celular, numa cadeira de rodas especial, com um sorriso radiante que iluminava todo o rosto. "Oi, mamãe, senti sua falta", dizia Márcia com uma dicção que evidenciava suas dificuldades de fala, mas transbordava alegria genuína. "Mamãe também sentiu muito sua falta, meu amor", respondia Cristina, com uma ternura que fazia seus olhos brilharem. "Como foram as terapias essa semana? Consegui falar o nome da tia Joana direito, e ontem andei 5 passos sem apoio", contou Márcia, orgulhoso de suas conquistas.
Gustavo Niro observava escondido, comovido com aquela demonstração de amor puro. Viu Cristina chorar de emoção com as conquistas do filho. Viu como ela o incentivava, como demonstrava orgulho por cada pequeno progresso. Era uma lição de maternidade que tocou profundamente seu coração. Quando a chamada terminou, Cristina ficou alguns minutos em silêncio no jardim, claramente emocionada pela saudade. Gustavo Niro se aproximou delicadamente e perguntou: "Posso conhecê-lo pessoalmente algum dia?" Cristina olhou surpresa para o patrão. "O senhor gostaria de conhecer Márcia?" "Muito", respondeu Gustavo Niro, com sinceridade. "Qualquer criança que ensinou a mãe a amar como você ama deve ser realmente especial." Naquele final de semana, pela primeira vez em meses, Gustavo Niro cancelou todos os compromissos sociais e decidiu ficar em casa com os gêmeos. Observou Cristina dar banho neles, preparar suas refeições, brincar e estimular seu desenvolvimento. Mais do que isso, pediu para participar. Cristina ficou inicialmente surpresa com o interesse súbito do patrão, mas rapidamente percebeu que era genuíno. Ensinou-lhe como segurar os bebês corretamente, como preparar mamadeiras na temperatura ideal, como reconhecer os diferentes tipos de choro e o que cada um significava. Gustavo Niro descobriu que Bruno era mais agitado e curioso, sempre tentando alcançar objetos coloridos e reagindo com entusiasmo aos estímulos visuais. Sofia era mais observadora e calma, preferindo sons suaves e demonstrando uma sensibilidade especial à música. Eram personalidades completamente diferentes, e ele estava conhecendo os próprios filhos pela primeira vez. Quando Patrícia retornou da viagem no domingo à noite, encontrou uma cena que a deixou perplexa. Gustavo Niro estava no chão da sala, brincando com os gêmeos, enquanto Cristina organizava brinquedos educativos ao redor deles. O marido que ela conhecia, sempre formal e distante, ria das tentativas de Bruno de engatinhar e cantarolava para Sofia. "O que está acontecendo aqui?" perguntou Patrícia com um tom que misturava surpresa e irritação. "Estou conhecendo nossos filhos", respondeu Gustavo Niro, sem tirar os olhos dos bebês, e descobrindo o quanto estava perdendo. Patrícia não gostou da resposta. Nos meses seguintes, a tensão na família aumentou consideravelmente. Quanto mais Gustavo Niro se envolvia com os cuidados dos gêmeos, mais Patrícia se distanciava. Ela via o interesse súbito do marido como uma crítica implícita à sua própria falta de instinto maternal. As discussões começaram sutilmente, mas logo se tornaram explosivas. Patrícia acusava Gustavo Niro de estar se deixando manipular pela babá, de estar negligenciando os negócios da família, de estar criando um ambiente de julgamento em casa. Gustavo Niro, por sua vez, começou a questionar abertamente a frieza da esposa em relação aos próprios filhos. Foi durante uma dessas discussões que a verdade mais dolorosa veio à tona. Patrícia, num momento de raiva descontrolada, gritou algo que ecoaria para sempre nos corredores daquela mansão. "Eu nunca quis esses filhos. Eles arruinaram minha carreira, minha liberdade, minha vida. Se você quer brincar de papai dedicado, faça isso sozinho." Gustavo Niro ficou estarrecido. Cristina, que estava no berçário ao lado, ouviu tudo e sentiu o coração partir. Não pelos gêmeos que dormiam pacificamente, alheios à rejeição materna, mas pela dor que viu estampada no rosto do pai. Naquela noite, após Patrícia sair de casa batendo a porta, Gustavo Niro foi até o berçário onde Cristina ninava Sofia, que havia acordado com os gritos. Sentou-se na poltrona ao lado dela e, pela primeira vez desde que se tornara pai, chorou. "Como é possível uma mãe não amar os próprios filhos?" perguntou com a voz embargada. Cristina continuou balançando Sofia suavemente antes de responder. "Nem toda mulher nasce mãe, senhor Gustavo Niro. Algumas descobrem a maternidade, outras, infelizmente, nunca a encontram. Mas isso não significa que essas crianças não sejam dignas de amor. E agora? O que eu faço? O senhor ama eles?" perguntou Cristina, olhando diretamente nos olhos dele. "Sim", respondeu Gustavo Niro sem hesitar. "Amo mais do que imaginei ser possível. Então seja o pai que eles merecem. Amor não é uma questão de gênero, é uma questão de escolha." Nos meses que seguiram, Gustavo Niro passou por uma transformação radical.
reorganizou completamente sua rotina profissional, delegando mais responsabilidades a seus sócios para poder estar presente na vida dos filhos. Reduziu suas viagens de negócios, transferiu reuniões importantes para horários que não conflitassem com os momentos dos gêmeos e, pela primeira vez na vida, colocou a família acima dos investimentos financeiros. Aprendeu a trocar fraldas como um expert. Decorou todas as cantigas de ninar que Cristina cantava. Descobriu quais brinquedos estimulavam melhor o desenvolvimento de cada criança e estabeleceu rotinas de carinho que se tornaram sagradas em sua agenda. Nem o mais lucrativo contrato de construção residencial o fazia perder a hora do banho dos gêmeos. Cristina observava essa transformação com uma mistura de admiração e alívio. Via como Gustavo Niro se dedicava integralmente a aprender sobre paternidade, como pesquisava sobre desenvolvimento infantil, como investia emocionalmente no futuro dos filhos de uma forma que transcendia qualquer planejamento financeiro. Mas a situação com Patrícia continuava se deteriorando. Ela passava cada vez mais tempo fora de casa, mergulhada em seus negócios como forma de escapar da responsabilidade maternal. Quando estava presente, mantinha-se distante dos gêmeos, tratando-os como se fossem obstáculos em seu caminho. Foi num dia chuvoso de setembro que tudo chegou ao limite. Patrícia chegou em casa no meio da tarde, visivelmente alterada, e anunciou que havia tomado uma decisão. Queria o divórcio e a guarda dos filhos ficaria exclusivamente com Gustavo Niro. "Não nasci para ser mãe", disse ela, com uma frieza que gelou o ambiente. "Tentei, mas não consigo fingir um amor que não sinto. Eles estarão melhor com você e com a babá." Gustavo Niro, apesar de toda a dor que sentia pelo fracasso do casamento, experimentou um alívio que não esperava. A honestidade brutal de Patrícia, por mais dolorosa que fosse, era melhor que a convivência tóxica que haviam estabelecido. Os trâmites do divórcio foram conduzidos de forma civilizada, mas emocionalmente devastadora. Patrícia abriu mão de qualquer direito sobre os filhos, mantendo apenas uma pequena porcentagem do patrimônio familiar e levando consigo seus próprios investimentos empresariais. Era como se estivesse se libertando de uma prisão que ela mesma havia construído. Durante todo esse período, Cristina foi o pilar emocional que manteve a família funcionando. Cuidava dos gêmeos com ainda mais dedicação, percebia quando Gustavo Niro estava sobrecarregado e oferecia o apoio necessário. Mantinha a rotina das crianças estável, apesar do caos emocional dos adultos. Foi numa noite particularmente difícil, quando Gustavo Niro estava assinando os papéis finais do divórcio, que Cristina tomou uma decisão que mudaria tudo. Entrou no escritório onde ele trabalhava e disse com determinação: "Senhor Gustavo Niro, preciso conversar com o senhor sobre minha situação aqui." Gustavo Niro levantou os olhos dos documentos, preocupado. "Algum problema?" "Não é problema, é uma proposta", disse Cristina, respirando fundo. "Sei que sua vida está passando por uma grande transformação e sei que precisa de estabilidade para os gêmeos. Gostaria de saber se o senhor consideraria me contratar como governanta e cuidadora oficial das crianças, com a possibilidade de morar aqui permanentemente." Gustavo Niro ficou em silêncio por alguns segundos, processando a proposta. "E Márcia? Como ficaria sua situação com ele?" "Tenho uma ideia sobre isso também", continuou Cristina com coragem. "Márcia precisa de um ambiente mais estimulante para seu desenvolvimento. Aqui, com mais espaço, acesso a melhores recursos, proximidade com hospitais especializados, ele poderia ter oportunidades que eu nunca conseguiria dar a ele sozinha." "Você está sugerindo que Márcia venha morar aqui também?" perguntou Gustavo Niro, intrigado. "Se o senhor permitir", disse Cristina com lágrimas nos olhos. "Sei que é muito pedir, mas Márcia é uma criança especial, que só traria amor para esta casa. E eu poderia cuidar dos três com a dedicação que eles merecem." Gustavo Niro não hesitou. "Cristina, você nem precisava perguntar. Márcia é bem-vindo aqui. Na verdade, estou ansioso para conhecê-lo melhor." A chegada de Márcia à mansão trouxe uma energia completamente nova para aquela família em construção. O menino de 9 anos, apesar de suas limitações físicas e cognitivas, irradiava uma alegria contagiante
que transformou a atmosfera da casa. Gustavo Niro ficou profundamente tocado com a relação entre Márcia e os gêmeos. O menino demonstrava um carinho especial pelas crianças menores, ajudava a mãe nos cuidados básicos dentro de suas possibilidades e cantava para eles com uma pureza que derretia qualquer coração. Mas foi observando a dedicação de Cristina ao filho especial que Gustavo Niro compreendeu completamente a profundidade do amor maternal que ela demonstrava por Bruno e Sofia. Era o mesmo amor incondicional, a mesma paciência infinita, a mesma determinação em proporcionar o melhor desenvolvimento possível. Márcia frequentava uma escola especializada próxima à mansão, fazia fisioterapia 2 vezes por semana, tinha acompanhamento fonoaudiológico regular e participava de atividades terapêuticas que estimulavam seu desenvolvimento cognitivo. Gustavo Niro não apenas custeava todos esses tratamentos, como se envolveu pessoalmente no progresso da menina. Nos finais de semana, a mansão vivia momentos de felicidade genuína que contrastavam completamente com a frieza dos meses anteriores. Gustavo Niro brincava com os 3 no jardim, levava Márcia para sessões de fisioterapia aquática no clube, organizava piqueniques na área de lazer da casa e descobria a alegria simples de ser pai e figura paterna. Cristina observava essa transformação com uma gratidão profunda. O homem arrogante e distante que conhecera meses antes havia se tornado um pai dedicado, um protetor generoso e um amigo genuíno de sua família. Mais do que isso, havia se tornado o tipo de homem que ela sempre sonhara que existisse, mas nunca pensara que encontraria. Foi numa noite de dezembro, enquanto decoravam a árvore de Natal da mansão, que Márcia fez uma pergunta que pegou todos de surpresa. Tio Gustavo Niro, você vai casar com a mamãe? Cristina ficou vermelha de constrangimento. Gustavo Niro parou de pendurar os enfeites e olhou para a menina com ternura. Por que você pergunta isso, Márcia? Porque vocês se amam do jeito que papais e mamães se amam, respondeu Márcia, com a inocência única de uma criança especial. E eu acho que Bruno e Sofia gostariam de ter uma família completa. Gustavo Niro e Cristina se olharam por alguns segundos em silêncio. Ambos sabiam que Márcia, em sua simplicidade, havia verbalizado algo que pairava no ar há meses, mas que nenhum dos dois tinha coragem de abordar. Famílias são feitas de amor, Márcia, disse Gustavo Niro, escolhendo cuidadosamente as palavras. E nós já somos uma família, do nosso jeito especial. Mas a pergunta de Márcia plantou uma semente que germinaria nos meses seguintes. Gustavo Niro começou a perceber que seus sentimentos por Cristina haviam evoluído muito além da gratidão profissional. Admirava sua dedicação, sua inteligência emocional, sua capacidade de amar incondicionalmente, sua força para superar adversidades. Cristina, por sua vez, via em Gustavo Niro não apenas o patrão generoso que mudara sua vida financeiramente, mas um homem que havia escolhido crescer, aprender, se transformar em pai exemplar. Vinha dela tornando-se a pessoa que ela sempre soube que ele poderia ser, por trás da armadura de empresário bem-sucedido. A virada definitiva aconteceu numa tarde de janeiro, durante uma festa de aniversário que Gustavo Niro organizou para comemorar o 1º ano dos gêmeos. Convidou funcionários próximos, alguns sócios de confiança e vizinhos com filhas pequenos. Era uma celebração simples, mas repleta de significado. Durante a festa, várias pessoas comentaram sobre como as crianças pareciam felizes e bem cuidadas, sobre como Gustavo Niro parecia realizado em seu papel de pai, sobre como a família havia encontrado um equilíbrio bonito após um período difícil. Foi Dona Margarida, a funcionária mais antiga da casa, quem verbalizou o que todos pensavam. Nunca vi essas crianças tão amadas quanto são agora. Cristina trouxe vida para esta casa, e o senhor Gustavo Niro descobriu o coração que sempre teve. Naquela noite, depois que todos os convidados foram embora e as crianças estavam dormindo, Gustavo Niro e Cristina se sentaram no terraço da mansão para conversar. O Rio de Janeiro brilhava ao longe, e a brisa suave do verão criava uma atmosfera de intimidade. Cristina, preciso te dizer algo. Começou Gustavo Niro com o coração acelerado. Estes últimos meses mudaram completamente minha vida. Não apenas como pai, mas como pessoa.
E grande parte dessa transformação devo a você. Cristina o escutava em silêncio, com os olhos fixos no horizonte. Sei que nossa relação começou de forma profissional, mas evoluiu para algo que transcende qualquer contrato de trabalho. Você não é apenas a cuidadora dos meus filhos. Você é a mulher que me ensinou o que significa amar de verdade. Cristina se virou para encará-lo, com lágrimas nos olhos. Estou apaixonado por você, continuou Gustavo Niro, com uma vulnerabilidade que jamais havia demonstrado. Apaixonado pela mãe dedicada que você é, pela mulher forte que você se tornou, pela companheira que você tem sido. Sei que pode parecer estranho, considerando como tudo começou, mas... Cristina colocou delicadamente a mão sobre a boca dele, interrompendo o discurso. Gustavo Niro, também preciso te dizer algo. Respirou fundo antes de continuar. Quando cheguei nesta casa, você era apenas o patrão distante que mal me notava. Mas aos poucos, fui vendo o homem que existe por trás do empresário, o pai que estava adormecido, o coração que estava protegido, e me apaixonei por essa transformação, por essa coragem de mudar, por esse amor que você descobriu pelos seus filhos. E por mim, eles se beijaram naquela noite, selando não apenas um amor romântico, mas uma união de almas que havia se construído através de cuidado mútuo, respeito e dedicação aos pequenos seres que dependiam deles. 2 anos depois, Gustavo Niro e Cristina se casaram numa cerimônia simples na própria mansão, com Bruno, Sofia e Márcia como protagonistas da festa. As crianças, agora com 3 anos e 11 anos respectivamente, eram a prova viva de que famílias são construídas com amor, não apenas com laços sanguíneos. Márcia, em sua cadeira de rodas decorada especialmente para a ocasião, foi quem entregou as alianças, cumprindo o papel de pajem com um orgulho que emocionou todos os presentes. Bruno e Sofia, vestidos como pequenos príncipes, espalharam pétalas de flores pelo jardim, onde seus pais adotivos oficializavam uma união que já existia no coração há muito tempo. Gustavo Niro manteve seus negócios prósperos, mas nunca mais permitiu que o trabalho substituísse a família. Seus investimentos mais importantes passaram a ser em educação especial para Márcia, desenvolvimento infantil para os gêmeos e momentos de qualidade que nenhum dinheiro poderia comprar. Cristina concluiu uma pós-graduação em educação especial custeada por Gustavo Niro, tornou-se referência em desenvolvimento infantil inclusivo e escreveu um livro sobre maternidade não biológica que inspirou milhares de mulheres ao redor do país. A mansão, que antes era fria e silenciosa, transformou-se num lar cheio de risos, brincadeiras, terapias que viraram diversão e amor que transbordava por todos os cômodos. Márcia progrediu além de todas as expectativas médicas, conseguindo andar pequenas distâncias sem apoio e se comunicando com uma clareza que surpreendia os especialistas. Bruno e Sofia cresceram sabendo que tinham 3 irmãos. Márcia, que os ensinava sobre superação e alegria, e um ao outro, numa cumplicidade de gêmeos que se fortalecia a cada dia. Nunca souberam da rejeição da mãe biológica, porque foram criados com tanto amor que essa informação se tornou irrelevante. Numa tarde de domingo, 5 anos após aquela primeira manhã na cozinha, Gustavo Niro encontrou Cristina dando mamadeira para 2 novos bebês, gêmeos que haviam adotado de um orfanato, filhas de uma adolescente que não tinha condições de criá-los. Você faz tudo isso, mesmo sabendo que eles não são seus filhos? Perguntou Gustavo Niro, repetindo a questão que havia feito anos antes, mas agora com um sorriso no rosto. Cristina olhou para o marido, depois para as 5 crianças que corriam pelo jardim da mansão. Márcia em sua cadeira de rodas motorizada, Bruno e Sofia brincando de esconde-esconde e os 2 bebês dormindo pacificamente em seus braços. E respondeu com a mesma simplicidade de sempre. Amor de verdade não precisa de sobrenome, meu querido. Só precisa ser sentido. E naquela casa que um dia foi fria e vazia, o amor era sentido em cada canto, em cada riso, em cada cuidado, em cada momento compartilhado. Porque Gustavo Niro havia aprendido a lição mais valiosa de sua vida,
que a maior riqueza do mundo não está nos investimentos financeiros, nos seguros residenciais, na previdência privada ou nos cartões de crédito ilimitados. A maior riqueza está na capacidade de amar incondicionalmente, de escolher todos os dias ser pai, mãe, família, protetor. Está na coragem de mudar, de crescer, de reconhecer que às vezes as pessoas mais importantes de nossas vidas chegam disfarçadas de empregadas, de cuidadores, de pessoas que o mundo considera inferiores, mas que carregam dentro de si os maiores tesouros da humanidade. Gustavo Niro transformou-se de empresário frio em pai dedicado. Cristina elevou-se de babá a matriarca de uma família próspera e amorosa. Márcia provou que limitações físicas não limitam a capacidade de trazer alegria ao mundo. E Bruno e Sofia cresceram sabendo que foram escolhidos para serem amados, não apenas gerados para existir. Essa família, construída com restos, se tornou mais sólida que muitas famílias construídas com sangue. Porque o sangue pode criar vínculos, mas só o amor verdadeiro cria laços eternos. E quando as pessoas perguntavam a Gustavo Niro sobre o segredo de sua transformação, ele sempre respondia: "Aprendi que o maior investimento da vida não aparece em nenhuma planilha financeira. Aparece no sorriso de uma criança que sabe que é amada, no abraço de uma mulher que escolheu ficar, na gratidão de um filho especial que ensina mais do que aprende. Esse é o único patrimônio que realmente importa." Anos depois, quando Bruno e Sofia se tornaram adolescentes, Márcia conseguiu seu primeiro emprego numa empresa inclusiva. E os bebês adotados cresceram sabendo sua história com orgulho. Gustavo Niro publicou suas memórias num livro que virou best-seller nacional. O amor não precisa de sobrenome. Como uma babá mudou minha vida e me ensinou a ser pai. Todos os direitos autorais do livro foram destinados a instituições de apoio a crianças especiais e famílias em situação de vulnerabilidade social. Porque Gustavo Niro havia aprendido que riqueza verdadeira só existe quando é compartilhada. Amor só cresce quando é multiplicado. E família só se fortalece quando abre as portas para quem precisa de um lar. Cristina, agora aos 45 anos, era reconhecida nacionalmente como especialista em maternidade afetiva e desenvolvimento infantil inclusivo. Dava palestras em universidades, orientava famílias em processo de adoção e mantinha um instituto que preparava cuidadores especializados em crianças com necessidades especiais. Mas para ela, o maior reconhecimento vinha todos os dias, quando chegava em casa e recebia os abraços de 5 filhas que a chamavam de mãe, com o amor genuíno de quem sabe que foi escolhido para ser amado. Márcia, agora com 16 anos, superou todas as expectativas médicas e se tornou símbolo de superação. Estudava numa escola inclusiva, tinha amigos que o adoravam, praticava natação adaptada e sonhava em cursar educação física para ajudar outras crianças especiais. Sua relação com os irmãos era de proteção mútua e admiração recíproca. Bruno cresceu para ser um menino curioso e aventureiro, apaixonado por tecnologia e inventos. Sofia se tornou uma artista precoce, adorava desenhar e cantar e demonstrava uma sensibilidade especial para cuidar dos irmãos menores. Os gêmeos adotados, Lucas e Letícia, trouxeram uma energia nova para a família e eram criados com o mesmo amor incondicional que todos os outros receberam. A casa que um dia foi silenciosa e fria, agora transbordava de vida. Havia terapias que viraram brincadeiras, reuniões familiares que viraram festas, dificuldades que viraram oportunidades de crescimento e amor que se multiplicava a cada dia. Patrícia, a mãe biológica dos gêmeos, havia refeito sua vida em outro estado, focada integralmente em sua carreira empresarial. Ocasionalmente enviava presentes nos aniversários das crianças, mas nunca demonstrou interesse real em participar de suas vidas. Bruno e Sofia sabiam de sua existência, mas não sentiam sua falta porque foram criados com tanto amor que nada parecia estar faltando. E assim, naquela mansão em Copacabana que um dia abrigou frieza e indiferença, floresceu uma família que se tornou exemplo de que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais, não distingue sangue de afeto, não mede riqueza por dinheiro,
mas pela capacidade de cuidar, proteger e fazer feliz. Gustavo Niro Niro, o empresário que um dia mediu tudo em cifras e investimentos, aprendeu que o maior retorno financeiro de sua vida veio do investimento emocional que fez em sua família. Cristina Silva, a babá que chegou à mansão apenas buscando trabalho, encontrou não apenas estabilidade financeira, mas o amor de sua vida e a realização de ser mãe de uma família numerosa e feliz. E quando alguém perguntava sobre o segredo daquela família tão unida e próspera, Gustavo Niro e Cristina sempre respondiam juntos: amor de verdade não precisa de sobrenome. Só precisa ser sentido, cultivado e escolhido todos os dias. Porque essa é a história de uma família que se construiu não com DNA, mas com decisões diárias de amar, proteger e se dedicar uns aos outros. Uma família que provou que os laços mais fortes não são os que nos prendem por obrigação, mas os que nos unem por escolha. Uma família que descobriu que a maior herança que se pode deixar para os filhos não são bens materiais, seguros de vida ou previdência privada, mas a certeza absoluta de que são amados incondicionalmente, protegidos infinitamente e valorizados por simplesmente existirem. E assim, termina a história do empresário que descobriu o coração através dos olhos de uma babá, das crianças que encontraram o amor verdadeiro nos braços de quem as escolheu, e da mulher simples que se tornou o centro de uma família próspera porque tinha o dom mais raro do mundo: a capacidade de amar sem limites, sem condições, sem medidas. Uma história que prova que os maiores milagres da vida acontecem quando corações generosos se encontram com necessidades verdadeiras, quando o orgulho se rende à humildade, quando a riqueza material se alia à riqueza emocional, e quando descobrimos que a felicidade não está naquilo que possuímos, mas naquilo que somos capazes de dar. Inscreva-se no canal e ative o sino para mais histórias que tocam o coração e transformam vidas.